Você provavelmente sabe o que é um anti-herói, tipo Wolverine, Deadpool, etc. Mas você sabe o que é um anti-vilão? Fica aí que eu vou te contar sobre o arquétipo mais complexo e interessante da ficção moderna. Antes de tudo, vamos entender o que é um vilão tradicional. Vilões clássicos são aqueles personagens motivados por ganância, sede de poder, vingança, ego ou pura maldade. Eles sabem que são o mal da história e muitas vezes se orgulham disso. Já o anti-vilão quebra essa fórmula. Ele é um antagonista, aquele que se opõe ao herói, mas diferente do vilão clássico, ele acredita estar fazendo a coisa certa, mesmo que use métodos questionáveis e até mesmo cruéis para isso. Uma definição rápida: anti-vilão é o personagem que faz o mal ou se opõe ao protagonista por razões que podem ser consideradas nobres, morais ou até altruístas. Para deixar ainda mais claro, veja essa tabela. As características do anti-herói e do anti-vilão. A função na história: o anti-herói ele é protagonista, faz o bem. O anti-vilão ele é o antagonista, ele faz o mal. Característica: moralidade. Para o anti-herói ela é distorcida e impulsiva, pragmática. Para o anti-vilão é idealista, porém usa métodos extremos. Motivação. Normalmente o anti-herói tem motivações egoístas ou pessoais. Já o anti-vilão tem motivações coletivas, nobres ou filosóficas. Um exemplo de anti-herói é o Wolverine, o Justiceiro, o Deadpool. E do anti-vilão temos o Doutor Destino ou o Thanos. Doutor Destino, anti-vilão? Sim. Eu vou explicar por quê. Victor Von Doom não é apenas um vilão com armadura metálica. Ele é o líder supremo da Latvéria, um país fictício que, sob sua ditadura, vive em paz com baixo índice de pobreza e alto desenvolvimento. Ele ama seu povo, ele acredita que o mundo precisa ser controlado com mão firme e que só ele é capaz disso. Ele já se rendeu em batalha para evitar guerra em seu país, ele não busca glória pessoal, ele quer salvar a humanidade de si mesma. Seus métodos: autoritários, violentos e dominadores. Suas intenções: paz mundial, progresso e ordem. Temos também o Magneto de X-Men. Magneto é outro grande exemplo. Ele não odeia a humanidade por maldade gratuita. Ele viu o que o ódio é capaz de fazer. Ele sobreviveu ao Holocausto e agora quer proteger os mutantes a qualquer custo. Para ele, os humanos nunca aceitarão os mutantes, então ou eles são dominados ou exterminados. Magneto quer justiça, mas usa a opressão, guerra e dominação como caminho. Resumindo, Magneto é um terrorista com conotações supremacistas que, no entanto, é motivado por um desejo genuíno de impedir um segundo holocausto contra a espécie mutante. Outro anti-vilão clássico e muito bom é o Ozymandias. Adrian Veidt é um gênio que acredita que a única forma de impedir a guerra nuclear é criar uma ameaça global falsa. Então, ele mata milhões para salvar bilhões. Ele é o vilão? Tecnicamente sim, mas salvou o mundo. Não quero adentrar muito no plano dele, mas basicamente nos anos 80, em plena Guerra Fria, o mundo estava à beira de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então Ozymandias acreditava que se algo drástico não fosse feito, toda a humanidade seria destruída. Então ele cria um inimigo comum para unir o mundo e dá certo. Infelizmente isso causa aí a morte de milhões de pessoas, mas ele conseguiu evitar uma catástrofe muito maior e dorme tranquilamente com isso. Agora vamos falar de um caso mais profundo, que é o Slade Wilson, o ex-exterminador da DC. Durante muito tempo, o público discutiu: ele é um vilão? Ele é um anti-herói? A verdade veio do melhor amigo dele. O ex-exterminador é um vilão. Essa é a melhor forma de defini-lo. Mas assim, ele não é um vilão comum. Slade é um homem frio, metódico, quase incapaz de expressar emoções. Não porque não sente, mas porque ele não sabe demonstrar. Ele é o tipo de cara que diz: você é uma idiota, quando quer dizer eu estou preocupado com você. Isso quem explica na cena é o amigo dele. Ele tem uma moral interna muito peculiar. Para ele, bem e mal são só variáveis de um contrato. Inclusive ele cumpre o que foi pago para fazer, como um lixeiro que recolhe a sujeira do mundo. É assim que ele crê no que ele faz. E você deve conhecer ele como o inimigo dos Jovens Titãs. Só que ele não é um inimigo dos Jovens Titãs porque ele odeia os Jovens Titãs ou nada do tipo. Existe uma tragédia pessoal por trás disso. Existe uma organização chamada Hive que ofereceu dinheiro para ele destruir os Titãs. Só que ele recusou.
Mas seu filho, Grant, cheio de mágoa, aceitou o contrato e passou por um experimento para tentar ser tão forte quanto o pai. O resultado? Grant virou Avenger e morreu. E assim, Slade não culpa os Titãs, ele sabe que a culpa não foi deles. Só que ele procura Harvey e assume o contrato do filho morto como uma forma de honrar a memória dele. Não por ódio aos Titãs, mas por dever, por luto. Ele tanto não odeia os Titãs que ele já liderou eles. Ele já salvou inocentes, ele doa parte do seu dinheiro para a caridade, ele respeita os heróis como Batman a ponto de evitar um confronto que ele poderia vencer inclusive. Tudo isso por respeito ao Homem-Morcego. Seu código de honra é firme. Se eu aceito um contrato, eu cumpro ou morro tentando. A palavra dele é tudo, sua maior força e sua segunda maior fraqueza, porque a primeira é sua família. Slade mata, mas não é um assassino por prazer. Ele respeita inocentes, ele cumpre regras, ele sente culpa. Ele é um vilão, mas com uma alma rachada de um herói. Então, no fundo, apesar da própria HQ dizer que não, que ele é um vilão, eu o considero um anti-vilão. Porque ele é alguém que por dentro ainda carrega algo bom, mesmo que tenha se perdido no caminho. Os anti-vilões funcionam muito bem. Mas por que isso? O que realmente separa um anti-vilão de um vilão? Será que é sua intenção? Será que são seus métodos? Ou será os seus resultados? Os anti-vilões trazem dilemas morais reais. São um tipo de personagens que você entende, mesmo que não concorde. E em alguns casos você acaba até torcendo por eles. Personagens como Thanos no MCU, Ra's al Ghul em Batman Begins ou até Killmonger em Pantera Negra são construídos com motivações compreensíveis conectadas a traumas e ideologias. Isso faz com que o público se conecte com eles. Há também anti-vilões que não tem nada a ver com heróis ou quadrinhos, como por exemplo Walter White de Breaking Bad. No começo, um homem desesperado tentando sustentar a família. No fim, um império criminoso guiado por orgulho, um anti-vilão que virou vilão. Light Yagam de Death Note, um jovem que decide eliminar os criminosos para purificar o mundo, mas aos poucos sua sede de justiça vira sede de poder. Zuko de Avatar, a Lenda de Aang, começa como um inimigo, mas é guiado por honra, trauma e busca de redenção, um dos maiores arcos de anti-vilão já escritos. Tá, Yuri? Mas por que tudo isso importa? Porque muitos personagens carregam uma carga emocional muito profunda, assim como nós, telespectadores. Claro que o anti-vilão, enquanto cometer suas atrocidades, nunca será um herói. Sim, os anti-vilões, assim como os heróis, eles lutam por uma causa, por mais nobre que seja, mas boas intenções nunca justificam terríveis ações. O mal que você faz em nome do bem continua sendo mal também. Bom, da próxima vez que você assistir um filme ou ler um quadrinho e encontrar um vilão que quase te convence, esse, bem provável que seja, um anti-vilão. Bom, cita aqui embaixo os outros anti-vilões que você conhece e se você já se pegou torcendo para algum deles.